Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esta noite imerecida, esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, né? No independente do tempo como esteja, o Senhor nos permitiu, amados irmãos, viver mais esta noite para a honra e para a glória do nome dEle. E mais do que viver esta noite, Ele nos permite estar atentos, esperando a sua palavra para com as nossas vidas, para coroar todo este domingo com uma unção especial em nossas vidas, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não mereci nada e nem você, mas é por causa da misericórdia do Senhor que dura para sempre em nossas vidas. Meus amados irmãos, vamos nesta noite, antes de começarmos a pregação, antes de começarmos a leitura, vamos orar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Curve a sua cabeça aí onde você se encontra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, os teus servos, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade merecida a qual o Senhor nos concede de mais uma vez poder estar, ó Pai, cultuando ao Senhor, louvando, engrandecendo, bendizendo o teu nome, falando contigo, ouvindo a tua voz, porque o Senhor se faz presente para a glória do teu nome. Pai celestial, queremos aproveitar, ó Deus, essa oportunidade a qual o Senhor nos concede para colocarmos perante o Senhor, em primeiro lugar, a vida da tua serva Andréia, tua serva Neide, ó Pai, que carecem, que necessitam, ó Pai, de um toque especial de tuas mãos, ó Deus, em suas vidas, para que, ó Deus, aquele mal que, ó Deus, está na sua vida, seja arrancado para a honra e para a glória do Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos, ó poderoso Deus, no teu agir, no teu mandar. E colocamos, ó Deus, essas vidas em tuas mãos, para que tu venhas operar, ó Deus, assim como lhe aprouver. Venha fazer um milagre, venha fazer, ó Deus, a transformação radical em suas vidas, para a honra e para a glória do teu nome. Abençoe Andréia, abençoe Neide, abençoe cada um dos seus familiares que acompanham esse processo em suas vidas, para que eles possam estar à disposição para fazer, ó Deus, aquilo que importa para que o Senhor, ou para que eles venham fazer no tratamento, no cuidado com as tuas servas. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Toma a vida das tuas servas em tuas mãos, abençoe. Nós cremos no milagre e por isso estamos pedindo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembramos-nos, ó Deus, também nesta noite, ó Pai, de agraciarmos também a vida das nossas irmãs que estão completando mais um ano de vida. Obrigado, ó Deus, obrigado pela vida da tua serva Rosemar, ó Deus, que completa hoje mais um ano de vida. Ó poderoso Deus, obrigado, tu tem guardado a vida de Rosemar. Obrigado também, ó Deus, pela vida da nossa querida irmã Jô, a dona Jô, que nós tanto amamos, está completando mais um ano de vida neste dia. Que a tua graça, que o teu poder, que o teu Espírito venha ser com elas, ó Pai, acrescentando anos e anos, ó Pai, de servir ao Senhor em conformidade com a tua vontade, ó Pai. Que cada ano, ó Pai, nós possamos contemplar a tua face no rosto das tuas servas, ó Pai, para a glória e para a honra do Senhor. Que elas possam ser, ó Deus, uma bênção, tanto Rosemar como a irmã Jô, ó Deus, com seus familiares, com seus parentes, sempre agraciando para a honra e para a glória do nome de Jesus. E nós, os teus servos, te agradecemos em nome do Senhor. Pai, lembramos também de Miguel, de Rafael, de Gabriel, de Gustavo, de Brian, lembramos de Pietro, de Camille, de Carol, de Isabelle, ó Deus, de Bernardo, lembramos de Tiago, de Azaf, de Helena, de Caio, de João Pedro, de Giovana, lembramos de Vandeio, ó Deus, lembramos de Lorenzo, ó Pai, estas crianças, ó Pai, que, ó Pai, estão sendo ensinadas na casa do Senhor. Que cada ensinamento, ó Pai, possa trazer para elas uma capacitação, uma preparação para chegarem, ó Deus, à vida, ó Deus, adolescente, à vida jovem, cheia do teu Espírito Santo. Oramos também para os seus pais, para que, ó Deus, possam privar, ó Deus, a cada vez mais, ó Deus, os maus
conselhos, ó Deus, as más companhias, para que eles possam tecer a cada vez mais em conformidade com a tua vontade e possam ser exitosos para a honra e para a glória do nome do Senhor. E nós te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos, amados irmãos, nessa noite em especial, mergulharmos na palavra de Deus para entendermos uma realidade que precisa estar a cada vez mais firme em os nossos corações. Vamos abrir nesta noite, a nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que não pode, de maneira nenhuma, está isento, esquecido pela igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo é o versículo 8. Aleluia. O que Jesus quer nos dizer com esse versículo 8? Aleluia. Poderíamos ler a narrativa completa de 6 até 11, mas vamos ler o versículo 8. Entendermos o que podemos assimilar com essa leitura desse versículo. Aleluia. Amém, irmãos? Então, Atos 1, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém e amém. Senhor, obrigado pela leitura deste único versículo da Tua palavra, para a abertura da pregação desta noite. Ó Pai, que uma capacitação dos altos céus tome posse, ó Deus, da minha vida, tome posse das nossas vidas, mudando totalmente, ó Deus, a nossa vida, para que, ó Deus, entendamos a Tua palavra, preguemos a Tua palavra e saiamos abençoados no corpo, na alma e no espírito. O desejo dos nossos corações é sairmos abençoados após ouvirmos a Tua palavra e clamamos ao Senhor que nos conceda esse desejo para a honra e para a glória do Teu nome. Pedimos, ó Pai, uma unção triplicada sobre a minha vida, para que não seja eu a pregar, mas o Teu Espírito pregando através da minha vida, para que a Tua palavra possa encontrar guarida no coração de cada um dos ouvintes e abençoá-los no corpo, na alma e no espírito. Nós, os Teus servos, ó Pai, já te agradecemos antecipadamente, por sabermos que o Senhor há de falar aos nossos corações e nos abençoar como convém no Senhor. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração. Nós não admitimos que nada nem ninguém nos impeça a pregar e a entender a Tua palavra, munido da autoridade, que é no nome de Jesus, repreendemos todo o mal, e toda a igreja diga, nós seremos abençoados. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos e amigos, olhamos essa narrativa, esse versículo de muita importância para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é indiscutível. Essa leitura, que até certo ponto traz uma polêmica para com vidas nos nossos dias, pessoas tentando decifrar esse versículo, essa narrativa, e aplicar na vida da igreja. E nós, nessa noite, com auxílio do Espírito Santo, nós estaremos ouvindo a sua voz para com as nossas vidas, entendendo o que Jesus passava com essa realidade.
A grande verdade é que a obra já estava concluída. A obra a qual Jesus havia operado, havia realizado no nosso meio, já estava concluída. E, meus amados irmãos, atentem para essa realidade. Não era tão somente o Senhor Jesus estabelecer a obra, estabelecer algo e deixar assim como ele havia partido e deixar tudo estabelecido. Não, havia uma possibilidade ou uma necessidade de que tudo tivesse uma continuidade, tudo tivesse um processo, continuasse a ser estabelecido através do seu trabalho. E, meus amados irmãos, os discípulos interessados em saber tantas coisas, saber tantas realidades, mas o que mais importava não estava nas suas mentes. E Jesus, de uma forma clara e taxativa, disse para eles: não compete para vocês saberem nada do que Deus reservou para Ele mesmo, mas vocês receberão poder ao descer sobre as suas vidas o Espírito Santo. Receberão poder ao descer sobre as suas vidas o Espírito Santo. E para que esse poder, pastor? Para serem minhas testemunhas, disse Jesus. Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a Judéia e até aos confins da terra. Em todos os lugares, vocês serem minhas testemunhas. Isso é que importa, o Senhor e Salvador Jesus Cristo disse para com os discípulos naquele dia. Entendam então, meu amado irmão, o título da nossa mensagem nessa noite, o título da nossa mensagem é claro e taxativo. Através dessa leitura que nós fazemos, desse derramar do Espírito Santo, o título da nossa mensagem é o seguinte: tudo o que foi feito por Cristo o Senhor, somente Ele poderia fazer, somente Ele poderia realizar. Mas tudo o que foi realizado, tudo o que foi feito por Jesus, o Senhor, toda a igreja, todos nós podemos e devemos fazer. Aleluia. Por mais que seja dura essa realidade, tudo o que Jesus, o Senhor, realizou por Deus, realizou pela igreja, nós, os seus servos, podemos e devemos realizar para a glória dele. O que o Espírito Santo, meus amados irmãos, pode fazer por nós, a igreja? O que nós podemos, o que ele pode fazer por nós? Uma vez que Jesus disse que ao recebermos o seu Espírito, nós seríamos suas testemunhas. O que o Espírito Santo pode fazer por nós? O Espírito Santo de Deus pode, em primeiro lugar, nos capacitar a sermos testemunhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Testemunharmos o Senhor e Salvador Jesus Cristo mundo afora. E isso em todos os lugares, aonde quer que nós estivermos, testemunharmos o Senhor Jesus Cristo. Pessoas olharem para nós e verem Jesus Cristo através das nossas vidas. E tem mais, irmãos, em todos os tempos, não é tão somente hoje, não é tão somente amanhã, mas em todos os tempos da sua vida, você precisa ser uma testemunha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor espera isso de nós. E para isso, Ele derramou do seu Espírito sobre as nossas vidas. Atentem para algo mais. Ser testemunha do Senhor e Salvador Jesus Cristo em todas as nossas atitudes. Muitas pessoas nos nossos dias têm tomado
atitudes, têm tomado posturas que revelam que elas são tantas coisas, representam tantas coisas com as suas atitudes, menos representam Cristo. Mas Cristo, Ele menos representam Jesus, mas Jesus, Ele disse para nós que nós seríamos suas testemunhas ao recebermos o seu Espírito. Então, em todas as nossas atitudes, preste atenção, em todas as nossas atitudes, nós devemos e precisamos testemunhar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o seu Espírito nos capacita para isso. E para terminar essa ilustração, esse testemunho, preste atenção, esse testemunho que Jesus espera que nós possamos dar dele é em todo o tempo. Sempre Jesus espera o nosso testemunho. E isso, meu amado irmão, estando nós vivos ou mortos, vivo ou mortos, o Senhor espera que nós possamos testemunhar dele para o mundo. Pastor, como que nós vamos dar testemunho de Jesus estando mortos? Não havendo mais vida em nós, como que nós podemos dar testemunho de Jesus? Entendam, amados irmãos, eu pergunto a vocês, Pedro, o apóstolo Pedro, ele está vivo? Paulo, o apóstolo Paulo, ele está vivo? Eu pergunto aos irmãos, estão vivos? Eles não estão vivos, mas até o dia de hoje, eles dão testemunho de Cristo. Ao olhar para as suas vidas, olhar para o seu testemunho, eles veem, as pessoas veem Cristo em suas vidas. E isso o Senhor e Salvador Jesus Cristo determinou ao derramar poder sobre eles. O Espírito Santo, meu amado irmão, é poder. É poder para realizar todas estas maravilhas, as quais Deus estabeleceu, a qual Jesus estabeleceu. Ser testemunha de Cristo. E como pastor, ser testemunha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como ser? A primeira palavra que nos vem é a seguinte, a esta pergunta de como ser testemunha de Cristo. A primeira palavra que nos vem é a seguinte: no que depende de nós, pastor, jamais conseguiremos essa concepção. Jamais conseguiremos ser testemunha do Senhor Jesus. Essa é a concepção, esse é o entendimento que as pessoas têm. Analisando profundamente, nós vemos que é algo que, humanamente falando, é impossível de realizar. É impossível ser como Jesus foi, olhando para nós, humanamente falando. Nós somos carne e sangue. É impossível sermos testemunha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendam, meus amados irmãos, se essa tem sido a sua concepção, você precisa entender que há muito que você tem analisado erradamente. Há muito que eu tenho analisado erradamente essa concepção. E sempre que nós analisamos errado, olhamos e vimos de uma forma errada, nós nos achamos incapazes. Nos achamos incapazes de fazer, de sermos testemunha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem eu ser testemunha de Jesus, fazer o que Jesus, as obras que Jesus fez, fazer as coisas que Jesus fez, não, isso é impossível. E assim nós tentamos justificar a nossa falha em testemunharmos o Senhor Jesus Cristo no nosso viver. E por causa dessa realidade, de falharmos no nosso testemunho,
Quantas não são as situações que têm se levantado, quantas não são as vidas que têm se levantado, quantas não são as entidades que têm se levantado, porque falta testemunha de Jesus no nosso mundo. Entenda, meu amado irmão, você precisa testemunhar Cristo com a sua vida. Eu preciso testemunhar Cristo com a minha vida. Precisamos atentar para aquilo que é real. Precisamos atentar para aquilo que é real. O Senhor Jesus derramou poder sobre as nossas vidas. E se Jesus disse que nós seríamos as suas testemunhas, Jesus abriu os seus lábios e disse que nós seríamos suas testemunhas ao recebermos o poder do Espírito Santo, é porque nós poderíamos ser suas testemunhas. Destemidas, sem medo, nós poderíamos ser suas testemunhas. Eu quero dizer algo para você, você atente nessa noite, meu amado irmão. Quando você atentar que Jesus quer você como sua testemunha, você vai pagar o preço para tornar possível em sua vida você testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Quando você atentar que Jesus quer você como sua testemunha, você vai pagar todo e qualquer preço para tornar isso possível na sua vida. O que você precisa saber nessa noite, meu amado irmão? O que você precisa saber? Tudo o que Jesus fez é para que nós podemos fazer também. Para que nós possamos fazer também. É, pastor? É. Isso está no livro de João, capítulo 14, versículo 10 ao versículo 13. Olha bem. Tudo o que Jesus fez por nós, nós podemos fazer. Aleluia. Entendemos? Versículo 10 até o versículo de número 13. Diz o seguinte: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará o quê? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirde em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. No versículo número 12 diz: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus estava sendo retirado do nosso meio. Jesus dizia: eu vou para junto do Pai. E como vai ficar? Como ficará o mundo? Como ficará a vida na terra, uma vez que Jesus era assunto aos céus? Meus irmãos, será que nós podemos, pastor, fazer as obras do Senhor Jesus? Será que nós podemos? Atentem, irmãos. O que Jesus falou nessa narrativa
a qual você acabou de ler, foi exatamente isso. Exatamente isso. Jesus disse que tudo o que ele fez, nós também podemos fazer. Entenda, meu amado irmão. Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas. Mas é impossível ser testemunha dele. É impossível ser tua testemunha. Jesus não falou tão somente por falar. É impossível ser testemunha dele sem viver o que ele viveu. Sem viver a vida que ele viveu. É impossível ser testemunha dele sem fazer o que ele fez. Sem fazer as coisas que ele fez. É impossível ser testemunha dele sem pagar o preço que ele pagou. É impossível ser testemunha dele sem sofrer as coisas que ele sofreu. Precisamos atentar para essa realidade. E eu digo, você pode fazer isso. Se Jesus disse, você pode fazer isso. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Abrace essa realidade que Jesus deseja que você abrace. O que Jesus deseja é que nós abracemos essa realidade. E ele disse ainda mais. Ele disse que nós podemos fazer obras ainda maiores do que as que ele fez. Olha o que Jesus está dizendo para com as nossas vidas, para com as suas testemunhas. Podemos fazer obras ainda maiores do que as que ele fez. O que Jesus deseja que nós abracemos nesta noite? O que ele deseja? Jesus deseja que nós entendamos que tudo o que ele viveu e fez, nós podemos fazer e viver. Pastor, nós somos seres humanos. Como fazer o que Jesus fez? Como fazer as coisas que Jesus fez? Somos seres humanos, limitados, normais. Eu pergunto aos irmãos, nesta manhã, você está declarando que nós somos seres humanos. Eu pergunto nesta manhã, quem era Jesus? Quem era Jesus? O mesmo processo de Jesus, né, foi o nosso processo. Jesus nasceu. Jesus não chegou, apareceu do nada, não. Jesus nasceu assim como nós nascemos. Jesus nasceu. Jesus teve o seu cordão umbilical ligado à sua mãe, assim como nós tivemos. Jesus é um ser humano, assim como nós também éramos. Nós somos, meus amados irmãos. Será que Jesus, ele era um super homem? Será que ele era alguém totalmente especial? Um X-Men? Jesus era um X-Men, alguém altamente capacitado para fazer as coisas? Será que era essa a realidade de Jesus? Vamos, meus amados irmãos, mergulhar no livro de Filipenses nessa noite. Filipenses, para nós entendermos o que Jesus fez e o que nós precisamos fazer. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo de número 8. Amém, irmãos? Então vamos ler. Tende em vós, olha só, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, em nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Essa leitura, meus amados irmãos, nos passa a realidade de que Jesus abriu mão da divindade para ser assim como eu, como você, para ser alguém que honrasse a Deus nas condições na nossa condição, para ser alguém para testemunhar acerca da vontade, do querer de Deus, na nossa condição. Jesus abriu mão do ser Deus para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, não podemos esquecer que Jesus era a humanidade do Cristo divino. Jesus era a humanidade. E Cristo era a divindade do humano Jesus. Cristo era a divindade. E tudo isso é um mistério. Tudo isso é um mistério de Deus que já foi revelado para cada um de nós. Jesus era a divindade, era a humanidade, melhor dizendo, de Cristo. E Cristo era a divindade do Senhor Jesus. E tem mais, irmãos. O que muitos têm ignorado nos nossos dias. O que muitos têm ignorado. Tudo o que Cristo, olha bem, tudo o que Cristo, o divino, realizou pela igreja, tudo o que Cristo, o divino, realizou por Deus, somente Ele poderia realizar. Nenhum outro homem poderia fazer aquilo que Cristo fez pela igreja de Deus, fez pelo Deus Todo-Poderoso. Nenhum outro homem poderia fazer o que foi feito por Jesus. Agora, porém, tudo o que Jesus, o humano ser, realizou pela igreja, agora nós vamos começar a mergulhar. Tudo o que Jesus, o humano ser, realizou pela igreja, todos nós que somos a sua igreja, podemos também realizar e devemos realizar. Aí nós vamos lá no Atos dos Apóstolos, quando Jesus declara para com os discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o meu Espírito. Para quê, pastor? Para serem minhas testemunhas. Jesus derramou do seu Espírito sobre a igreja, para que a igreja testemunhe acerca dele. Para que a igreja pudesse pregar, pudesse viver, pudesse mostrar a vontade dele para com as suas vidas. Jesus, o humano, não Cristo, o divino, mas Jesus, o humano. Aquilo que ele realizou, ele espera que nós também possamos realizar. E isso é o que Deus espera de cada um de nós, os seus servos. E os servos de Deus digam amém nesta noite. Deus espera que cada um de nós realizemos aquilo que Jesus operou. Deus espera, meu amado irmão, ver um Jesus em cada um dos seus servos. É um compromisso, é algo pesado, é algo terrível. Você olha para você, eu olho para mim e acho isso humanamente impossível. Deus olhar e conseguir enxergar um Jesus na minha vida, enxergar um Jesus na sua vida, eu acho impossível, você acha impossível.
Mas precisamos atentar naquilo que Jesus manifestou a nosso favor. Jesus derramou do seu Espírito sobre mim, sobre você, por saber da dificuldade que existia e que existe no homem para fazer a sua vontade, para ser assim como ele é. Então, por isso, ele derramou do seu Espírito sobre nós. O que cabe a nós é que desejemos que seja visto em nós a cada dia um Jesus. Um Jesus Cristo, um Jesus, melhor dizendo, seja visto em nós. E como pastor, nós podemos realizar as obras as quais Jesus realizou enquanto viveu. Em outras palavras, como nós podemos testemunhar Jesus com as nossas próprias vidas? Entenda, meu amado irmão, não pense na sua própria capacidade humana. Aquele que tenta tocar a obra de Deus, aquele que tenta ser crente, confiando na sua capacidade humana, ele está perdido. Todo aquele que tenta fazer a obra de Deus, confiando tão somente na sua capacitação, na sua força, no seu intelecto, no seu talento, ele está perdido. Por quê, pastor? Porque se fosse assim, não precisaria Jesus dizer que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne para que a obra dele fosse realizada. Para que os seus servos pudessem ser suas testemunhas. Se fosse a isso, não precisaria de Jesus fazer isso. Então nós não podemos pensar na nossa capacidade humana, porque você não pode humanamente fazer nada. Humanamente falando, você não é nada, você não pode nada para Deus. Mas entenda, meu amado irmão, uma realidade que Jesus, o humano, entendia e que nós, seres humanos, precisamos entender. Olha só o que diz Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 17. Olha só o que diz. Aleluia! Que narrativa maravilhosa. Mateus capítulo 3, aleluia, versículo 13 até o versículo 17. Olha só o que diz. Mateus 3, versículo 13 ao 17. Diz o seguinte: por esse tempo, dirigiu-se Jesus, não é o Cristo não, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o quê? O Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém e amém. O que Jesus, o homem, entendia, e nós muitas vezes não entendemos. O homem Jesus sabia que sem o Espírito Santo de Deus, ele nada poderia fazer. Sem o poder do Espírito Santo na vida dele, ele nada poderia fazer. Então ele rapidamente foi batizar-se, para que, assim recebendo o batismo nas águas, ele também fosse agraciado com o batismo no Espírito Santo, e não aconteceu nada diferente. Ao ser batizado,
nas águas, ele também foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre a sua vida, de uma certa forma, o capacitando para que ele pudesse começar a obra de Deus. Ninguém pode começar a obra de Deus, começar a fazer a vontade de Deus, sem ser batizado no Espírito Santo. Por mais talento que possa ter, ninguém pode. O próprio Senhor Jesus só iniciou o trabalho da obra de Deus ao ser batizado no Espírito Santo. Quem sou eu, irmão? Quem é você? A não ser discípulos do Senhor Jesus. Ser discípulo do Senhor Jesus. E o que o discípulo faz? O discípulo faz a obra do mestre. O discípulo coloca em prática aquilo que o mestre ensinou para com a sua vida. Entenda, meu amado irmão, Deus, o Todo-Poderoso, sente prazer naqueles que entendem a sua vida, entendem o processo, aqueles que sabem que não têm como fazer a obra de Deus, mas se submete a Ele para que Ele o capacite. Jesus foi até João Batista para ser batizado. E João Batista disse para eu, Jesus, espera aí, não é você que tem que me batizar, eu vou ser batizado por você? E Jesus disse, olha só, importa é cumprir tudo aquilo que Deus deseja. Fazer a vontade dEle, e a vontade dEle é que eu me batize, é que eu seja batizado. E submeteu-se ao batismo de João e foi investido pelo poder do batismo com o Espírito Santo. E Deus disse, esse é meu filho amado, esse eu me comprazo. Deus sentiu prazer por Jesus ter assimilado o que ele precisava para fazer a obra de Deus. Uma vez vestido do poder do Espírito Santo, tudo o que Deus esperava que Jesus realizasse, ele realizou. E nós, meus amados irmãos, nós, meros mortais, queremos agir sozinhos. Jesus simplesmente entendeu que não poderia fazer nada sem o poder do Espírito Santo, submeteu-se e foi batizado. O que o Espírito Santo pode fazer pela igreja, meu amado irmão? O que o Espírito Santo pode fazer pela igreja? O Espírito Santo é o único que pode fazer que a igreja seja para Deus, assim como foi o Senhor Jesus. Entendam, irmãos, o Espírito Santo é o único que pode fazer com que a igreja seja para Deus, assim como foi o Senhor Jesus. E como foi o Senhor Jesus para Deus? Para Deus, Jesus foi um vencedor. Jesus venceu para Deus. Mesmo que os olhos humanos não enxergassem, Deus enxergou Jesus como um vencedor em todos os aspectos da sua vida. E tudo que Deus espera é que haja um Jesus Cristo em cada um de nós, os seus servos. Deus espera que você seja um Jesus. Como, pastor? Um vencedor. Deus espera que você seja um Jesus. Como, pastor? Um obediente à sua vontade e ao seu querer. Deus espera que você seja um Jesus como pastor, submetendo-se a tudo aquilo que Deus determina para com a sua vida. Assim foi o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos abençoar as nossas vidas mutuamente nessa noite. Entenda, meu irmão, o que Cristo fez pela igreja, preste bem atenção,
o que Cristo, o Senhor, fez pela igreja, não havia outro que pudesse fazer igual. O que Cristo fez, ninguém poderia fazer igual. Mas tudo o que Jesus fez pela igreja, Deus espera que nós, a sua igreja, façamos também. O que Jesus fez, Deus espera que nós façamos também. Jesus, como nós vimos, amou. O que Deus espera de nós, que somos seus discípulos, Deus espera que assim como Jesus amou, nós também amemos. Possamos amar assim como Jesus amou. Amém, irmãos? Amém. Jesus se compadeceu. Assim como Jesus se compadeceu, Deus espera de nós que nós também possamos nos compadecer daqueles que precisam que tomemos essa postura. Jesus disse que aquilo que ele fez, nós podemos fazer e fazemos até mais do que ele havia feito. Agora, meu amado irmão, o que o Senhor, nosso Cristo, que o Cristo fez, somente Ele poderia fazer. Eu não poderia fazer o que Cristo fez, e nem você pode, isso é indiscutível. A Bíblia diz que Cristo desceu nas regiões inferiores da terra. Há traduções que diz que Jesus desceu até o Hades, o inferno. Jesus desceu até o inferno para pregar aos demônios que estavam aprisionados, aos espíritos que estavam aprisionados. Cristo fez isso. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso, mas Cristo fez. Há obras que Cristo fez que só Ele poderia ter feito. Mas a obra que Jesus realizou durante os seus 33 anos debaixo deste céu, a obra que Jesus realizou, cada um de nós, os seus servos, podemos e devemos fazer. Podemos e devemos realizar. Aonde que está a dificuldade disso tudo, pastor? A dificuldade de tudo, para entendermos essa realidade, é que a primeira obra, a primeira postura que Jesus tomou para realizar aquilo que ele realizou, não tem sido, até então, a postura que nós, os seus discípulos, temos procurado tomar com as nossas vidas. Não tem sido a primeira postura. A primeira postura que Jesus tomou foi a de ser batizado para ser revestido pelo poder do Espírito Santo. A primeira postura que Jesus tomou. E eu pergunto, será que é isso que nós temos feito? Essa é a primeira postura que você tem tomado? Ser batizado pelo Espírito Santo, ser revestido com uma capacitação dos altos céus, receber o poder de Deus para realizar a vontade dEle, é isso que você tem feito? Não é. Muitos são os casos que a pessoa não tem feito, não tem vivido essa realidade. Permitir nessa noite. Se Jesus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne, preste bem atenção. Se Jesus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne, é porque nós precisamos
receber dessa porção, receber desse poder, receber desse Espírito sobre as nossas vidas. O que nós devemos fazer nesta noite, pastor? Por mais que você possa não entender, existe uma tampa sobre a panela que é a sua vida. Existe uma tampa. E essa tampa impede, muitas vezes, ou impede quase sempre, que você receba algo. A tampa está sobre a panela. Como que vai cair algo sobre a panela? Uma vez que a tampa está fechada. Então, nessa noite, meu amado irmão, vamos tirar a tampa. Vamos tirar a tampa desta panela. Dessa panela que é a nossa vida. Vamos tirar a tampa para permitirmos que a unção poderosa de Deus caia sobre nós. Para permitirmos que o poder poderoso de Deus caia sobre nós. Para permitirmos que a nossa vida seja inundada pelo poder do Espírito Santo. Inundada pelo poder do Espírito Santo. E uma vez inundada, nós possamos fazer a obra de Deus. Entenda, meu amado irmão, para terminarmos esta mensagem. Todo o homem exitoso na Bíblia, exitoso na obra de Deus, todo o homem foi revestido pelo poder do Espírito Santo. Atentou, ouviu o que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Submeteu-se a essa determinação, foi revestido e foi exitoso na obra de Deus. Atos 9, para terminar, Atos 9, do versículo 10 até o versículo 19. Aleluia, diz o seguinte: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas Jesus lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique o quê? Fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos do Senhor.
Então, meu amado irmão, nós precisamos entender que fala-se muito de Paulo, o grande homem que ele foi. A grande obra, o grande trabalho que Paulo executou, as lutas, o sofrimento, as angústias que ele suportou, por ser um servo, por ser um discípulo do Senhor Jesus. Mas entenda, Paulo não começou, não desenvolveu a obra de Deus enquanto ele não foi batizado com o Espírito Santo, enquanto ele não foi revestido pelo poder do Espírito Santo. E o que nós podemos entender com isso? Sem o poder do Espírito Santo, nada podemos fazer para Deus. Precisamos buscar a cada vez mais o sermos revestidos pelo poder do Espírito Santo e assim fazermos a obra do Senhor para a glória do nome dele. Paulo, cheio do Espírito Santo, fez a obra de Deus. Foi testemunha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, cheio do Espírito Santo, foi testemunha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, como fazer a obra? Como viver a obra de Deus? A grande realidade é que Deus espera enxergar um Jesus em cada um de nós, os seus servos, para que possamos entender que tudo o que Cristo, o Senhor, realizou pela obra de Deus, somente Cristo poderia realizar. Mas aquilo que Jesus operou, realizou pela obra de Deus, todos nós, os seus discípulos, podemos e devemos realizar. Há coisas que competem tão somente a Cristo o Senhor, mas há coisas que competem a cada um de nós, os servos de Deus, realizarem e fazerem para a honra e para a glória do Senhor. Enquanto Paulo, enquanto Pedro, enquanto os irmãos não foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, não deram um passo, não fizeram coisa alguma. Enquanto o próprio Jesus não foi revestido pelo poder do Espírito Santo, não deu um passo, não fez coisa alguma. E nós, como temos vivido a nossa vida? E como temos que viver a nossa vida? Não adianta. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade merecida que o Senhor nos concede de ouvirmos esta palavra altamente abençoada, altamente, ó Deus, especial e complicada para com as nossas vidas. Nos deu entendimento, ó Deus, aprimorado da Tua palavra, que possamos, ó Deus, entender, possamos absorver e possamos viver, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, que o Teu Espírito nos capacite a todas essas realidades que precisamos viver e abraçar para sermos testemunhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia.